Então, boa noite. Nós hoje vamos continuar, né, Giane, falando um pouquinho mais sobre a comparação, ou seja, sobre o autoconhecimento e como que é importante nós nos conhecermos. Na semana passada a gente fez a live lá no Instagram, adentramos aí um pouquinho no assunto de perfil comportamental, ou seja, olhar para as nossas habilidades, para os nossos comportamentos e o quanto que comparar os nossos comportamentos com comportamentos de pessoas que têm perfil diferente do nosso, o quanto que isso pode ser prejudicial para nós, né? E hoje a gente vai adentrar um pouquinho, porque a nossa identidade não é só o perfil comportamental, nossa identidade aí, ela é feita de várias camadas, né? E quanto mais nós adentramos nessas camadas, mais nós nos tornamos únicos, porque quando a gente fala de perfil comportamental, né, um perfil estável, um perfil dominante, pode ser que a gente encontre outras pessoas aí com comportamentos semelhantes aos nossos. Mas quando a gente começa a entrar, né, não só no perfil comportamental, mas aí em outros testes que a gente vai falar, que é sobre os nossos valores, sobre as nossas forças pessoais, a gente vai entendendo que nós vamos nos tornando mais únicos, porque eu ter o meu perfil, eu ter os meus valores, eu ter as minhas forças, né? Não é qualquer pessoa que vai ter as mesmas coisas que eu. E aí, assim como a gente olha assim, né? Por exemplo, a nossa digital, ela é única. A nossa identidade também é única, ou seja, né? Toda a nossa essência, tudo aquilo que a gente carrega aí é único, né? Não tem como comparar, né? A gente pode até inspirar em outras pessoas, né? Ou coisas que a gente olha em outras pessoas e admira, inspira, e nossa, que legal. Mas essa inspiração é para nós alcançarmos resultados parecidos, mas a partir de quem nós somos. Ou seja, eu sei que o outro faz alguma coisa, eu não faria tão rápido, mas espera aí, para me alcançar o mesmo resultado que o outro, eu posso fazer do meu jeito, ainda que seja, né, mais detalhista, ainda que seja de forma mais paciente, eu só preciso ser eu mesma, né? Me aceitar e me amar para que a vida seja leve. Porque eu brinco que quando a gente olha para a mulher de Provérbios, uma mulher que fazia tantas coisas, mas ela fazia com leveza. Então, hoje a gente vê um mundo aí onde, principalmente nós mulheres, é, temos tantas tarefas, temos tantos afazeres, temos uma rotina tão puxada, e como é que a gente torna essa rotina leve, né? Primeiro, não se comparando, mas para a gente não se comparar, a gente precisa saber quem nós somos, né, Gi? E aí a gente vai falar um pouquinho de valores, a começar com um assunto de valores, né? O quanto que saber os nossos valores interfere na nossa identidade, né? Nos ajuda a não nos comparar com outras pessoas. É verdade. E esse padrão de nós nos compararmos, normalmente ele vem porque a gente não valoriza o suficiente as qualidades que nós temos. Então a gente tenta ser como o outro, porque eu não estou olhando para as minhas qualidades. Normalmente a gente enxerga com muita facilidade os nossos defeitos, e é um exercício que eu sempre gosto de fazer nas palestras que eu dou. Eu sempre começo assim, pedindo para as pessoas escreverem as qualidades dela, né? Três características assim positivas e três negativas. E normalmente as pessoas travam na hora de escrever as qualidades. E verbalizam isso, não, os defeitos eu escrevo muito rápido, mas as qualidades travam. Então, como nós não temos hábito de olhar para as nossas qualidades, a gente enxerga, às vezes, a qualidade alheia, mas as nossas nem sempre, né? E mesmo que a gente enxergue, a gente não valoriza o suficiente para entender isso como um motor para guiar as nossas decisões, né? Para chegar nos resultados que a gente quer através daquilo que nós somos. E os nossos valores, eles norteiam o tempo todo as nossas decisões, mesmo que a gente não se dê conta. A gente não costuma fazer essa leitura no nosso dia a dia do quanto os nossos valores influenciam, mas eles norteiam tudo aquilo que a gente faz, né? Então, assim, a exemplo, a gente usou bastante o exemplo de atividade física na live na semana passada, então, continuando nessa linha aí da atividade física, por exemplo, um dos meus valores é liberdade. E vamos usar um exemplo aqui, né, da atividade física. Eu gosto de fazer na hora que eu quero. Eu gosto de fazer sempre assim, uma variação ali dos treinos. Lógico que tem dentro de uma rotina, mas a liberdade ela é importante para mim.
E aí a gente já vê que as pessoas tem pessoas que não têm esse valor da liberdade, ela vai ter o da estabilidade. Então, ela vai se mover de uma maneira diferente. Todas as decisões dela, a gente está usando o exemplo aqui da atividade física, mas isso vai nortear os nossos relacionamentos, as nossas escolhas de trabalho. E quando a gente não tem os nossos valores, supridos, né, ali fica aquela sensação de insatisfação, às vezes de impotência também, né, meu? Com certeza, você está falando, né, da questão do valor da estabilidade. E como que isso me atinge diretamente, por quê? Porque eu carrego esse valor da estabilidade, da segurança, da rotina em si, né? Quando eu olho, por exemplo, para essa questão da atividade física, eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer o exercício que eu já conheço. Não me coloca exercício diferente, não, que eu já olho para o exercício e falo assim, oh, meu Deus, mas é um negócio diferente, por que que não faz aquilo que eu já estou acostumada, né? Isso para mim é algo importante, porque sempre quando vem algo novo, eu preciso de um tempo maior para me adaptar, né? E aí, olhando para esse mesmo valor, não apenas refletido na atividade física, mas olhando para a minha vida. Eu tenho um contexto que até no ano passado, quando eu estava fazendo o meu processo, né, de coaching, como eu sendo coach, foi algo que me marcou bastante. Por quê? Porque eu vivi uma vida inteira sem perceber o quanto isso influencia nas minhas decisões e o quanto essa questão desse meu valor de segurança, de estabilidade, foi decisivo, né, e deu início ao meu processo de divórcio, quando eu vivi meu divórcio. Por quê? Porque um dos pontos chaves que começou a distanciar, né, me distanciar no meu relacionamento, foi justamente esse valor de segurança quando foi ferido. Por quê? Porque, para mim, algumas decisões que o meu ex-esposo estava tomando, e ele tinha. Provavelmente, né, hoje olhando aí, provavelmente ele tinha esse valor de liberdade, então ele queria fazer as coisas da maneira dele, só que eu não estava me sentindo segura. E como que isso causou desgaste no nosso relacionamento? Tanto causou desgaste, e na época, por nós não trazermos essa questão do autoconhecimento, né? Infelizmente, viemos a chegar ao ponto de divórcio. Mas se eu falo assim, que se eu conhecesse um pouquinho disso antes, muita coisa seria evitada, né? E aí, às vezes, a gente olha e fica se comparando, por exemplo, né? Essa questão da comparação em si. Quando houve essas questões, né, do meu relacionamento de desgaste, a frase que eu ouvi foi: Você não tem fé, não? Tá doido, parece que você é pessimista, parece que você. Né? Então eu olho e falo assim, cara, mas na minha percepção eu tô apoiando e ele tá achando que eu tô gorando o negócio, né? Os sonhos, as coisas que ele quer. Então, assim, a gente às vezes se compara achando que a gente teria que ser como o outro, e na verdade não. Nós precisamos entender que nós precisamos ser nós mesmos, né? Mas também respeitar as pessoas ao nosso redor a partir de quem elas são, né? E esse movimento precisa ser recíproco, né? Uma via de mão dupla, que vai o respeito e o respeito volta. Para a gente não começar a se comparar, ou olhar e falar assim, cara, será que eu sou isso mesmo? Será que eu, né? Será que eu não tenho fé? Ou seja, começar a gente é tão ferido, né, naquilo que a gente não carrega como habilidade, como valor, talvez, ou pelo valor do outro ser diferente do nosso, quando a gente fala de valores aqui, que a gente começa a duvidar se aquilo que a gente carrega realmente é o que deveríamos carregar. E como que isso é pesado, né? A gente querer deixar de ser nós mesmos, né? Querer rejeitar a nossa identidade, rejeitar aquilo que nós carregamos. Isso é algo muito pesado e muito dolorido para nós, né? Não viver aquilo que Deus nos colocou como essência mesmo. É verdade. A gente estava até comentando um pouquinho antes da live sobre isso, né? Sobre como a gente faz um movimento o tempo todo de comparação. Quando a gente fala de perfil comportamental, todo mundo acha lindo ter o perfil estável, que é equilibrado e tal. E eu tive uma experiência esses dias que era o contrário, a moça que era estável não queria ser. Então a gente sempre está olhando ali para o outro, né? E voltando aqui para os valores, quando a gente fala de valor, ele é aquilo que é inegociável para nós, né? Os nossos valores, é aquilo que a gente defende, que a gente não abre mão e que é inegociável. Então, tem um exemplo que é bem interessante, assim, essa pessoa tem um valor de honestidade, e a outra pessoa tem um valor de bondade. E aí você está em uma situação em que
Você tem a possibilidade de dar um lanche para alguém, né? O Márcio até usa bastante assim, esse exemplo. Você tem a possibilidade de dar um lanche para alguém, você comprou um lanche, você recebeu dois. E aí, você dá esse lanche para uma pessoa que está passando fome e te pediu, ou você devolve o lanche porque você não comprou aquele lanche. Você não tem a possibilidade de comprar outro. Então, um valor está conflitando o outro. Ou eu mato a fome de Exatamente. alguém e uso a bondade, ou eu vou ser honesta com o restaurante e vou devolver o lanche. Então, assim, o tempo todo os valores também se conflitam. E não existe um certo e errado. Ah, não, ok, eu prefiro matar a fome de alguém. Não tem um certo e errado, tem aquilo que nós somos, aquilo que nós não negociamos. Então, por isso que é importante a gente saber quais são os nossos valores, porque se é algo que é inegociável para nós, e em algum momento ele é ferido ou não é suprido, é o que eu falei, vai dar aquela sensação de frustração, né? E eu não fazia ideia de quais eram os meus valores até eu imergir nisso aqui tudo. E eu me peguei em diversas situações, assim, que às vezes a gente sente um desconforto que não sabe explicar da onde vem aquele desconforto. Poxa, eu não tô à vontade com essa situação, mas o porquê? E aí a gente até acha que é doido, né? Nossa, igual você falou, o seu exemplo, mas você não tem fé. As pessoas de fora questionam, mas é uma coisa que é interna. E ninguém tem Uhum. acesso a esse interno, a não ser nós mesmos, a partir do momento que a gente começa a desenvolver esse olhar para dentro de nós, né? Para a nossa essência, para vasculhar mesmo quem nós somos. E a partir dos nossos valores, primeiro, a gente pode se julgar de olhar e falar assim, cara. Por que que eu não tenho paz nisso aqui? Por que que eu tô sentindo esse sentimento? Porque esses valores, eles vão governar os nossos sentimentos em determinadas situações, né? Ou acabamos acaba que a gente pode julgar as outras pessoas. Eu lembro um dia que eu saí com umas amigas e tal, e aí na hora de pedir a conta, a gente foi dividindo, olhando ali, né, o que cada uma tinha usufruído no barzinho lá. E aí eu lembro que uma das meninas tinham pedido duas latas de refrigerante e o garçom cobrou uma a menos. E aí a pessoa pegou e falou assim: ah, cobrou uma a menos, deixa passar. E aquilo ali, em mim, por dentro, por eu ter esse valor de honestidade, ficou, eu falei, cara, eu não acredito que a pessoa vai fazer isso. Por quê? Porque se fosse eu, olha só a comparação, se fosse eu iria ser honesta. Olha, você cobrou uma lata a menos, então eu vou te pagar uma lata a mais. Mas essa sou eu, essa é a Melissa, né? E aí, imagina o quanto que a gente não se fere emocionalmente, por quê? Porque a gente começa a adentrar nos problemas de outras pessoas. A Sim. pessoa, ela vai sair, ela provavelmente saiu dali, seguiu a vida e não carregou o peso daquilo. Se eu não conhecesse esse meu valor de honestidade, provavelmente eu ia ficar me martirizando ou eu entraria no problema de resolver o problema do outro que não é meu, né? Então é muito importante a gente se conhecer, não só para, né, não se comparar, é, trazer esse auto-julgamento, julgar o outro e muito menos, e principalmente não se ferir por causa desses valores que não são iguais dos nossos com outras pessoas, porque nós somos seres relacionais e o tempo todo nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes de nós, né? Então a gente precisa se conhecer justamente para não se ferir e não querer deixar de ser nós mesmos, né? E até para Aí eu saber também em que ambiente a gente se coloca ou não, porque se é um ambiente que fere demais os meus valores, talvez seja um ambiente que eu precise até me afastar. Eu acho que a gente não tem condição de se afastar de todo mundo que tem valores diferentes. sim. Mas se é um valor seu que é inegociável, por exemplo, respeito, você está em um ambiente que é desrespeitoso, você sabe que não te favorece, que está ferindo seu valor, fica mais fácil você entendendo saber até quais círculos ali você frequenta. E aí, justamente, né, essa questão não era nem assunto que a gente ia falar, mas saber conhecer os nossos valores, né, e saber quais os ambientes que a gente vai frequentar, que são ambientes provavelmente que têm princípios e valores semelhantes aos nossos, para quê? Para nós não nos ferirmos. E isso entra o quê? A trabalhar a blindagem da nossa mente, né, de saber, opa, peraí, esse ambiente aqui não me cabe. Isso aqui eu preciso colocar limitações, porque quanto mais eu me firo, mais eu deixo de ser eu mesma.
mesma, mais eu perco a minha essência, né? Mais eu me desconecto de mim. Por isso que às vezes a vida fica tão pesada. Por quê? Porque eu estou me desconectando da minha essência, de quem eu nasci para ser. Eu acho que de valores era isso, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho também sobre forças pessoais, ou seja, né, a gente vai falar, dar essas pinceladas do quanto é importante a gente se conhecer, né? Na live falamos aí do perfil comportamental, e aí o perfil comportamental não é só tipo, ah, que legal, essas características, então eu sou esse perfil. Existem testes, né, Gi? Existem testes que vão revelar, né, tanto os seus perfis, os valores, nós temos ferramentas que aplicamos aí nos nossos coaches para a gente entender os valores de cada um, de que forma que esse valor aplica, porque a definição de honestidade para mim e para a Giane pode ser definição totalmente diferente. Uhum. Eu posso ter o valor de honestidade, a Giane pode ter o valor de honestidade, mas pela definição e a percepção de mim e dela ser diferente, os nossos valores vão se aplicar em áreas diferentes. Então, não é só de olhar e falar, eu tenho esse valor, né? É se conhecer e saber o que que isso significa para mim entender o contexto da minha história, o contexto da minha vida, como é que eu uso, como é que às vezes esse valor me sabota, porque os nossos valores nos sabotam também, né? E acontece demais de eu olhar e falar assim, nossa, eu tenho valor de segurança. Aí como é que eu me saboto com esse valor de segurança? De eu olhar e falar assim, sei lá, não senti paz nisso aqui não. E às vezes era um passo que a gente precisava dar, mas o valor de segurança me travou, né? Então, a gente precisa se conhecer para quê? Para avançar mediante o desconforto, né? O autoconhecimento, ele é libertador em todos os sentidos, né? Para tirar a gente da zona de conforto, para fazer a gente avançar, para a gente alcançar o nosso maior potencial. Falando sobre as forças pessoais também, existe um teste que revela quais são as forças pessoais que nós carregamos e o que que são forças. São as nossas virtudes, ou seja, aquilo que há de bom em mim, né? Então, o que há de bom em mim é diferente do que há de bom na Giane, que é diferente do que há de bom na Paty, que é diferente do que há de bom em qualquer pessoa, né? Então, nós precisamos nos conhecer. Por quê? Porque para alcançar o nosso maior potencial, seja em qualquer área da nossa vida, profissional, pessoal, familiar, eu preciso saber e usufruir daquilo que eu carrego de bom, né? Que seriam aí as nossas forças pessoais. E aí, Gi, me cita aí exemplos das forças que você carrega, como que você usa isso, e às vezes como é que você se compara ou já foi comparada pelas forças que você carrega. A minha primeira força pessoal, assim, é bom humor e alegria. Quando a gente fala de forças pessoais, a gente está falando de coisa que é inevitável a gente usar, que é algo Uhum. natural nosso, que está na nossa essência, né, intrínseco, e que a gente não consegue não usar. E quando a gente usa, a gente fica mais leve. A gente usa para atravessar os nossos desafios, usa o tempo todo na nossa vida, e a minha é bom humor e alegria. Eu até postei essa semana um story falando sobre isso, porque o tempo todo eu faço uma piadinha, eu brinco muito, tem muito a ver com o meu perfil influente, que já é alegre, e com essa força pessoal de bom humor e alegria. Então, em tudo que eu faço, seja nos meus stories ali, porque a gente fala de assuntos sérios também, mas eu sempre dou uma quebrada com essas brincadeiras, seja nas palestras, e eu me vejo assim, né, mais engraçadinha desde muito nova. Então, é algo que é inevitável para mim. Então, se eu tiver que estar em um contexto que seja extremamente formal, ou que eu tenha que me portar de uma maneira extremamente formal e não possa usar essa força pessoal, já fica um pouco mais difícil, né? E eu sempre exemplifico também que as nossas forças pessoais é aquilo que a gente usa para atravessar os desafios. Então, você está de um lado da ponte, e do outro lado da ponte estão as pessoas que você ama. Essa ponte caiu e você precisa chegar do outro lado. E é possível chegar de diversas maneiras. Então, dá para chegar como, tem um rio no meio, eu vou atravessar nadando. Ah, não, eu vou voando. Não, eu vou construir um barco, porque eu não sei nadar, então eu vou atravessar de barco. Não, eu vou dar a volta por terra firme. Então, todos os desafios existem diversas maneiras da gente superar. Mas a gente vai superar como? De acordo com as forças pessoais que a gente tem dentro de nós que nos impulsionam, né? Usando essas forças. Então, é assim que eu atravesso os meus desafios, né? Que eu lido com as minhas coisas, com
Bom humor e alegria, que é uma delas, né? Outra delas é espiritualidade, senso de propósito. Então, assim, tudo que eu faço tem um propósito maior, e isso me motiva, isso me move. Então, é bem legal conhecer isso, porque antes de entender, aí a gente fica assim, é a palhaça, chegou uma engraçadinha, nossa, você brinca com tudo. E hoje eu entendo que é uma coisa que é inevitável para mim usar e fica mais leve quando eu uso. E eu consigo incorporar em tudo aquilo que eu faço, né? Seja no meu trabalho, seja na minha rotina, e assim vai ficando mais leve, né? E as suas, né? Legal. Uma Nunca das tinha ouvido assim essa associação de atravessar para o outro lado. Achei muito legal, Gi. Eu falo que uma das minhas forças que eu carrego, né, que é a força do perdão, também carrego muito a força da gratidão. E é engraçado por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu perdoo com muita facilidade, independente do que a pessoa possa vir a fazer comigo, sabe? E aí o que que acontece? Pessoas que não carregam essa força olham para mim e falam assim: Nossa, Melissa, você é muito boba. E Pronto. imagina se eu olho para, se eu começo a aceitar isso como parte da minha identidade. E aí eu olho, acredito e falo assim, cara, eu sou muito boba. E aí eu começo a me fechar. Só que eu entendi que, né, o perdão não é sobre o outro, sobre liberar o outro, tipo, de olhar e falar, cara, eu tô perdoando, o outro vai fazer isso comigo de novo. Não é sobre isso. O perdão é me libertar daquilo que me aprisiona emocionalmente. Então, assim, perdoar, né, é o que o Márcio sempre fala, perdoar é um mandamento. Agora, dar intimidade é uma escolha. Ou seja, se a Giane me feriu em alguma questão, eu perdoo com muita facilidade. E eu vou te tratar, né, com muito amor, com muito carinho, com muita admiração, porém. Vai existir limitações. Por quê? Porque eu não posso deixar com que você me fira de novo. Não, pelo menos não na mesma área, porque aí sim seria ser boba, né? Mas dentro do contexto é eu entender que eu carrego essa facilidade de perdoar e realmente é uma virtude, porque não é qualquer pessoa, né, que carrega essa facilidade de exercer o perdão, E tem mas muita idade, inclusive, né? Com perdão, que é, passa uma vida inteira carregando esse peso. nossa, demais. A gente, por exemplo, nas imersões mesmo, né? A gente vê aí pessoas que ressignificam questões, né? Ou às vezes o auto-perdão. E eu acho que esse auto-perdão, porque, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade de perdoar o outro, mas não têm facilidade de perdoar a si mesma, né? Então, nós precisamos entender que o perdão, ele é uma virtude, né? É uma força pessoal, mas ele não é para ser exercido apenas com o outro, é para ser exercido principalmente consigo mesma. Eu tenho uma coach, estava conversando com ela hoje, e ela falando, sabe, sobre culpas que ela traz. Ah, Melissa, esse final de semana eu errei, mas eu caí no mesmo erro de novo. Eu falei assim, você já entendeu por que que você está caindo no mesmo erro? Mais uma vez, né? Porque é aquela questão, eu já passei por um caminho, tropecei num buraco. Se amanhã eu estou passando por esse caminho, eu tropeçar no buraco, sabendo que o buraco está ali, então peraí, né? O que está acontecendo? Vamos fazer uma análise. E o que que a gente consegue enxergar nisso? Por que que a pessoa erra? E aí ela vai e comete o mesmo erro, comete o mesmo erro, e ela continua nesse ciclo repetitivo, Mesmo justamente pela sabendo falta que de é auto-perdão. certo. Por quê? Porque cognitivamente eu sei o que é certo, mas e emocionalmente? Aonde eu estou presa emocionalmente que não me permite mudar de rota, né? Que está me prendendo ali naquele ciclo. E é justamente, né, onde que nós chegamos ali. É justamente essa culpa, essa falta de auto-perdão. Ou seja, quando a gente olha uma pessoa que a pontuação ali nos testes do perdão está baixíssima, são pessoas que precisam ressignificar, né? Ressignificar o quê? Liberar esse perdão, talvez esse perdão a si mesmo, esse perdão a outras pessoas. Por quê? Porque
uma das coisas mais importantes que nós carregamos, né, são as nossas emoções. A Bíblia diz que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando eu olho sobre essa questão do perdão, que atinge diretamente as minhas emoções, eu preciso entender, né, compreender que o perdão ele é importantíssimo, porque o perdão ele libera as minhas emoções de não serem mais prisioneiros, né? Aí eu paro de errar, paro de me sabotar o tempo todo, porque justamente quando eu estou presa, eu estou repetindo padrões, né? A questão, por exemplo, da gratidão, a gratidão é justamente isso, que é uma outra virtude, né? Que eu carrego, uma outra força pessoal. E quando eu olho para a virtude, para essa virtude da gratidão, o que que eu entendo é que hoje eu consigo ser grata por tudo aquilo de bom que me acontece, mas eu também consigo ser grata por aquilo que acontece na minha vida que talvez não esteve dentro das minhas expectativas, não esteve justamente da forma que eu gostaria que acontecesse. E como é que eu consigo exercer esse perdão, né, de forma, essa gratidão de forma leve? É olhar para a situação, ainda que não seja exatamente aquilo que eu gostaria que tivesse sido, e entender que eu consigo tirar um aprendizado daquela situação, eu consigo tirar um propósito daquilo. Eu vejo que muitas pessoas talvez olham para as situações, para as adversidades que elas passam e ficam assim, nossa, mas por que que eu estou passando por isso, né? E talvez durante esse momento da adversidade, é, é difícil a gente reconhecer o porquê. Mas depois que nós passamos por essa adversidade, depois que nós vencemos esse caminho, que nós olhamos realmente o contexto, a gente consegue entender que, nossa, eu passei por isso, mas olha, eu desenvolvi isso. Então, eu vejo que todas as adversidades que nós passamos na vida, elas têm a ver, né, com com habilidades que nós precisamos desenvolver, com aquilo que nós precisamos vencer em nós mesmos. E é por isso que é tão importante, assim, é desconfortável, mas é importante nós sempre termos alguma adversidade, algum desafio na vida, por quê? Porque o desenvolvimento ele é algo constante, né? Então, hoje eu venci algo, e aí eu vou para um novo nível. E aí, nesse novo nível, vão ser novos desafios, né? Então, eu carregar essa virtude da gratidão é algo que, para mim, me traz muita resiliência. Então, assim, agora eu estou olhando para a minha capacidade, para as minhas potencialidades. Mas, para quem não se conhece, é o que você disse lá no início da live, Gi, que quando você pergunta para as pessoas aí, para ela colocar três qualidades, né, três pontos positivos ou três coisas negativas sobre elas, geralmente as pessoas têm dificuldade de olhar para aquilo que é positivo. Então, a Melissa, de 3 anos atrás, lá de 2022, quando eu iniciei o meu processo, quando eu fiz a formação, a primeira vez que eu fiz todos esses testes, né, o teste de perfil comportamental, que eu li tudo aquilo que eu carregava de bom, eu olhei e falei assim, cara, eu não consigo reconhecer isso em mim. E aí hoje já, graças a Deus, hoje já inverteu, né? Inverteu no sentido de se eu precisar listar, eu vou listar muitas coisas, né, positivas ao meu respeito, e quando eu vou falar de questões negativas, eu reconheço, mas não é algo que me dá tanta ênfase. Gi, a sua câmera. Tá conflitando, né? Tá uma loucura aqui hoje, meu Deus. Peraí. Passou pro celular, né? Passei, caiu a. Eita, vou silenciar de cai. Perfeito. E aí, olhando, por exemplo, né, para essa força minha, vamos olhar essa questão da gratidão, porque eu trouxe do perdão, né? Ou não ser bobo, e essa parte de realmente se permitir ser bobo, ou seja, eu perdoo, mas eu continuo dando intimidade para continuar me ferindo, seria uma sabotagem, né? Na questão da gratidão existe a mesma coisa, né? Eu ser grato demais, excessivamente naquilo que realmente. Você já viu falar sobre positividade tóxica? E a Uhum. gratidão
né, nesse ponto de sabotagem, entra justamente na positividade tóxica. Então, eu olho e falo assim: eu tenho que tomar cuidado para quê? Para não trazer essa positividade tóxica de olhar para tudo e dar aquela desculpa de não, olha isso, que legal, e esconder aquilo que eu preciso trazer como autorresponsabilidade, né? Então, todo ponto forte esconde em si um ponto de melhoria. Então, nós precisamos sim nos conhecer. Porque como é que eu quero dar certo na vida se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não sei nem usar aquilo que eu carrego, se eu não consigo nem olhar para minha essência com leveza? Como é que eu vou dar certo na vida? Como é que eu vou dar certo como esposa, né, para nós mulheres, os homens aí, dar certo como homem, como esposo, como pai, né, profissionalmente, ou seja, qualquer área da nossa vida. Começa onde? No autoconhecimento, tá? Mais alguma coisa, Gi, que você queria pontuar a respeito de forças? E o que eu acho interessante, assim, é que normalmente a gente não se conhece, mas a gente não se dá conta de que não se conhece. Então, Uhum, assim, eu sou muito bem resolvida comigo. Eu falo porque eu era essa pessoa. Não, eu sou muito bem resolvida comigo e tal. Não preciso fazer terapia, não preciso fazer isso e tal. Até o dia que eu comecei a entrar nesse processo. E aí foi aonde eu dei a primeira travada. Quando o terapeuta falou assim, tá, mas quem é você? Sem falar aquilo que você faz, ou você é filho de quem, né? Quem é você? Se você fosse apresentar agora pra mim, falar quem é você, sem falar assim, eu sou filho do fulano, com ciclano, mãe do ciclano e trabalho com isso e isso, o que sobra de nós? E aí eu me deparei olhando, falando assim, eu não sei. E eu achava que eu tava super bem resolvida. E eu, tá, mas eu não posso falar então, o que que eu faço? Não. E aí, o que que sobrou de mim? Eu não sabia nem as qualidades que eram óbvias, assim. E às vezes é coisa que a gente até passa ouvindo a vida toda as pessoas falarem sobre nós. Nossa, mas você fala muito bem. Ah, não, pra mim é normal. E não entendia isso como uma habilidade que eu poderia estar usando há muito mais tempo na minha vida, em vez de estar dando murro em ponta de faca. Então, né, é um exemplo. Então, quando eu parei, comecei a olhar pra mim, que eu falei assim, tá, então agora eu preciso descobrir quem eu sou. E aí, quando eu comecei a olhar para quem eu era, na verdade, o que eu vi? Um monte de dores. Porque aí a gente começa a ver o quê? O que a vida fez com a gente, as feridas que a gente viu, as feridas que a gente sofreu, né? Então a gente vai enxergando mais isso. Então a gente vê os defeitos primeiro, depois a gente vê os traumas que a gente viu. Ah, mas meu pai separou da minha mãe, e eu fui fazer, né? E eles falam assim, aí começa a ver as qualidades. Eu sou forte. Por quê? Porque a vida te fez forte, né? Porque você nasceu forte, é porque você precisou, eu sou resiliente. Por quê? Porque você foi tão deformado, tão ferido. Não que isso não possa ser valorizado em você, né? Mas a gente começa a ver aquilo que a vida fez de nós antes de achar a nossa essência. Então, tem um livro que eu gosto muito, que é o Divinamente, que ele dá um exemplo, assim, sobre as emoções, que eu gosto bastante, um exemplo bíblico que é sobre a dracma perdida. Que a dracma perdida, ela é um valor perdido. E aí, quando a mulher perdeu aquela dracma, primeiro ela tem que acender a luz, varrer o cômodo, né? Limpar o cômodo para encontrar aquela dracma perdida. E é exatamente isso. Nós somos esse lugar que às vezes está com a luz apagada porque a gente não está olhando. Então a gente vai precisar ligar uma lanterna para colocar a luz. E aí, quando a gente coloca a luz, o que que a gente vê? A bagunça, as feridas, os machucados, os traumas da vida. E o que que a gente tem que fazer? Tirar a bagunça, né? Varrer, limpar, para encontrar o nosso valor que estava perdido ali. Mas que está lá o tempo todo, nós às vezes usamos até sem dar conta, mas para nós ainda é perdido, né? E aí depois que ela acha essa dracma, o que que ela faz? Ela celebra, ela não pega aquela dracma e se esconde no trauma, fala: nunca mais vou sair de casa para não correr o risco de perder essa moeda de novo. Não, ela vai, né, na vizinhança ali e celebra. Então, acho que isso representa muito, né, o trabalho, né, que a gente faz, que é sobre isso, encontrar esse valor perdido e que é tão importante para nós.
E como que a gente usa, né? Por exemplo, igual eu encontrei os meus dons, encontrei essa dracma perdida em mim. E o que que eu estou fazendo com isso? Né? Será que eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu? Porque a dracma é um valor, ou seja, a minha identidade é algo que Deus colocou em mim. Também Uhum. olhando para esse contexto bíblico, né? A gente vê aí os talentos, né? Será que eu estou enterrando Sim. os meus talentos? Será que eu estou multiplicando os meus talentos? Por quê? Porque Deus nos entregou e não é para nós, né? Assim como a mulher perdeu a dracma e ela celebrou, peraí, quando eu olho para a minha identidade, quando eu olho para a minha essência, primeiro eu preciso celebrar quem eu sou, então eu só vou conseguir me amar quando eu entender que eu sou uma partícula do DNA de Deus. Então, se eu sou uma partícula do DNA de Deus e eu estou me rejeitando, eu também estou rejeitando a Deus. E como é que quando a gente se conecta com a nossa própria essência, automaticamente nós nos conectamos muito mais com Deus, né? Então, quando eu olho para essa essência que estava perdida no meio dessas dores, no meio dessa confusão de vida, né? Que a gente foi vivendo ao acaso, deixando a vida levar, mas espera aí, deixa eu tomar controle, deixa eu tomar o rumo aqui, por quê? Porque é algo precioso que Deus me deu. E aí eu entendi quem eu sou, entendi qual é a minha identidade, agora eu conheço os meus valores, conheço, né, as minhas forças, conheço a minha identidade, né? Conheço meu perfil comportamental, beleza. E agora, o que que eu vou fazer com isso? Será que eu vou me direcionar para um propósito? Porque eu falo que a maioria das pessoas se perguntam, gente, eu não sei qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, mas eu nunca vou entender qual é o meu propósito se eu não souber quem eu sou primeiro, né? Então, Uhum. é saber qual é essa minha dracma, qual é esse meu valor, qual é esse meu talento e usufruir da melhor maneira possível. Por quê? Porque se for para enterrar, né, nós vamos ser cobrados pelos nossos talentos que foram enterrados. E eu falo assim, o Nicola, né, ele sempre brinca, ele fala assim, gente, se vocês estão enterrando o talento dos seis, eu vou pedir para Deus passar para mim, porque eu quero multiplicar talentos, né? Então, é uma brincadeira, mas nós precisamos tomar essa consciência, essa autorresponsabilidade que, cara, é lindo ser eu, né? É lindo ser nós mesmos e nós precisamos encontrar essa beleza de olhar no espelho e olhar e falar assim, cara, Deus me fez perfeito, né? Porque tudo em mim foi feito nos mínimos detalhes, foi desenhado por Deus, foi escrito, os meus dias foram escritos por Deus. Então nós precisamos honrar a Deus, né, com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente carrega. E aí eu acho que é isso, Gi, para a gente não se prolongar, não se alongar muito. E qual que era o intuito mesmo, né, de tudo isso? É trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento, né, instigar vocês a entender como é importante o autoconhecimento, né? Eu falo que o autoconhecimento literalmente mudou a minha vida, transformou a minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu. Existe uma Melissa antes, uma Melissa depois, existe uma Giane antes e uma Giane depois do autoconhecimento, né? A Giane tem aí a história de vitória dela, de quantos quilos que ela emagreceu depois que ela retornou à essência dela. A minha história aí de olhar para mim como mulher, porque antes eu não me enxergava nessa minha essência. Então, assim, é importante demais. É o início, literalmente, é o início de uma caminhada, de uma vida que a gente merece viver e talvez não estava vivendo justamente por não perceber isso, como você trouxe, né, Gi? Às vezes as pessoas falam que se conhecem e não percebem que elas realmente não se conhecem. E aí a gente quer Verdade. oferecer uma oportunidade, né, para vocês que estão aqui, que acompanharam a gente na live semana passada, acompanharam a gente agora, né, nesse período, antes de eu fazer essa oferta, né, para vocês, apresentar esse presente que a gente preparou, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar, ou no chat, ou ligar o áudio. Não? Acho Tudo que muito não. esclarecido. Perfeito. Então a gente vai, né, falar e contar um pouquinho do presente que eu e a Giane preparamos para vocês, né? E o que que é esse presente? Eu quero
que vocês tenham a oportunidade que eu tive, que a Giane teve, né, de trazer esse autoconhecimento, de fazer esses testes, né, não ficar apenas com o que a gente está falando aqui, porque às vezes o que a gente vai falando, as pessoas vão se identificando, né? Mas não é só sobre se identificar, de olhar e falar assim, ah, eu sou assim, nossa, eu refleti, eu aprendi que a Melissa falou isso, então eu posso aplicar isso na minha vida, mas é sobre aprofundar nesse assunto, né? Encontrar a sua dracma, que é o seu valor, que é a sua identidade, e aí a gente quer oferecer para vocês, né? Fazer esses testes, né? Que é o início de tudo. E que testes são esses? É o teste da avaliação de identidade, que é composto aí por 4 testes. Nós falamos de 2, né? Apesar de nós termos falado de valores, os valores não entram nesses testes, né? Nós falamos na live sobre o perfil comportamental, falamos hoje um pouquinho sobre forças pessoais. Mas dentro da avaliação de identidade, nós vamos, né, entregar para vocês também mais 2 testes, ao qual nós não trouxemos spoilers aqui, que seria o teste da nossa linguagem de valorização e o teste das âncoras de carreira, ou seja, eu entender profissionalmente como é que eu funciono, né, o que que me motiva dentro da minha área profissional. A linguagem de valorização, como é que eu me comunico em amor com as pessoas e como é que eu me sinto amado pelas pessoas. Então, assim, nós vamos aprofundar bastante ainda nesses testes e, assim, quando eu falo aprofundar, é você olhar o seu resultado para você se enxergar nisso tudo. Por quê? Porque você merece, você precisa saber quem você é, né? Eu falo que nós merecemos ter uma vida leve. E aí a vida leve começa onde? A partir de quem nós somos, né? E tudo isso, esses 4 testes, e não vai ser só os 4 testes. Para quem fizer, para quem entrar com a gente nessa avaliação de identidade, nós vamos fazer uma devolutiva em grupo desses 4 testes para vocês entenderem melhor sobre quem vocês são. Então, assim, a gente vai bater um papo aí já com os resultados de vocês em mãos, né, para a gente tirar a dúvida também, quando vocês olharem para os testes, falar assim, nossa, eu não entendi isso aqui bem, não consegui olhar esse resultado da forma, não consegui me enxergar assim. Então, a gente vai estar aqui para acolher vocês, para amar vocês, né, e para fazer essa transformação que eu vivi, que a Giane viveu e que tantas pessoas também viveram, tá? E esses 4 testes, mais uma devolutiva, né, em grupo aí de todos que fecharem, vai ser pelo valor de 397, né? Que pode ser dividido no cartão. E aí eu vou pedir para vocês para entrar em contato comigo ou com a Giane assim que finalizar a live para a gente conversar sobre essa questão dos valores, fechar tudo isso aí, porque você merece ser você, né? Você merece ser quem você nasceu para ser. Mais alguma coisa, Gi? Não, só completar mesmo, que é o que a Mel falou, uma Giane antes, né? Uma Melissa antes e uma Giane agora, porque eu sou muito apaixonada por essas ferramentas de identidade, porque é onde eu estava mais deformada, não só fisicamente, mas emocionalmente, isso refletia, né? No meu físico, mas eu sou apaixonada por isso porque foi transformador na minha vida. E tudo aquilo que passa por nós e que é muito bom para nós, a gente quer estender para o mundo, né? A gente quer sair gritando aos 4 ventos. Então, é algo que realmente é transformador nas nossas vidas, que é o começo da nossa melhor versão. E a partir do momento que a gente se conecta com a gente, é impossível que as pessoas ao nosso redor não sejam impactadas também. Seja a nossa família, os nossos relacionamentos, os filhos. Porque quando a gente começa a entrar na inteligência emocional, e o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional, né? Mas ele é o pilar que reforça também a empatia, que é um outro pilar da inteligência emocional. A gente começa a se enxergar, a gente também começa a ampliar o nosso olhar para o outro. A olhar de uma maneira diferente, que o outro também tem as qualidades, o outro também tem os pontos de melhoria. Então é impossível a gente se encontrar com a gente e as pessoas ao nosso redor não serem impactadas pela nossa transformação. Então é isso que a gente quer também, que cada uma seja a melhor versão de vocês para poder sair espalhando isso aí também para as outras pessoas que estão próximas, principalmente as que a gente ama, né? Que estão mais ligadas a nós. E vai ser com certeza incrível a gente fazer esse trabalho juntas, né, meu? Fazer essa Com devolutiva certeza. de uma maneira coletiva e usando
as nossas vivências, os nossos aprendizados. É isso. E aí eu queria, então, para finalizar, né, que vocês colocassem no chat, em uma palavra, o que foi para vocês esse momento hoje. Tá liberado o chat para todas? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, estou apanhando ainda do telefone. Não está aparecendo no chat. Se alguém quiser abrir o áudio e falar em uma palavra, o que foi esse momento aqui de conhecimento para vocês? Ah, aqui, ó. Patrícia falou que foi valorização. E aí, meninas? Alguém mais quer falar em uma palavra o que foi esse momento de hoje? São tímidas. Eu também estou achando elas tímidas. Mas eu acho que é isso então, meninas. Eu aguardo vocês lá no grupo. Vou deixar o grupo aberto para vocês interagirem, tirarem dúvidas, perguntarem o que vocês, né, tiverem aí de dúvidas com a gente. E foi um prazer estar com vocês hoje. Agradeço muito a presença de vocês, né? Eu falo que aquilo que começou em mim, aquilo que começou na Agi, não é para terminar em nós. A Bianca colocou amplitude. Que Uau. legal. Então, não é para terminar em mim, né? É para terminar nas outras pessoas, não, né? Deixar como legado, porque aquilo que eu causo de transformação em alguém vai ser passado aí sempre para outras pessoas também. Agradeço a presença de vocês, viu? Foi um prazer compartilhar um pouquinho desse conteúdo e vejo vocês então na nossa devolutiva em grupo, viu? Um beijão para vocês e boa noite. E, ô Mel, antes das meninas Oi. saírem, eu queria só encerrar com um versículo que eu gosto muito, que acho que combina bastante com esse momento de onde a gente fala de identidade, né? Que é o Salmo 139, versículo 14, que fala: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Então, esse versículo mostra que o Senhor fez cada uma de nós de uma maneira admirável. Mesmo que a gente não se admire, Ele sonhou conosco e nos fez de uma maneira única e que a obra dele é maravilhosa, inclusive nós, que somos obras maravilhosas dele. Então, só para a Ah, gente encerrar. Meninas, muito certinho, então, Gi. obrigada pela Muito obrigada. presença. Beijinho, boa noite para vocês. Boa noite, beijo, tchau.